Graças, paz, eleito, predestinado, abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Então, sou o irmão Van, quero agradecer a Deus pela tua presença, a você o mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal Metanoia da Graça. A você, bem-vindo, bem-vinda. Deus continue te abençoando, a todos vocês, espalhados no Brasil. A você também que é do canal da Graça, que se inscreveu aqui, minha gratidão. Espero também que eu possa contribuir, a você do canal, todos os canais da Graça, os irmãos, os pregadores da escatologia consumada. Deus continue abençoando, o teu entendimento e alargando e multiplicando o teu conhecimento para a glória do Rei eterno Cristo Jesus. Amados, falando sobre o pecado aqui, trocando uma ideia aqui sobre o pecado, é interessante e importante o que nós estamos vendo, aprendendo e crescendo. Tá dando o que falar, Alguns comentários aqui, não, irmão, Jesus não tirou o pecado, não, você precisa participar da fogueira santa de Israel para ser abençoado, Efésios 1:3, já fostes abençoado com todas as sortes de bênção. Agora, tem que ser abençoado também na mente, para não ser enganado, deixar de ser besta, participar de certas coisas enganosas dentro da religião evangélica. Bom, existem pecados, preste atenção aqui agora nesse tema, nesse assunto que é extremamente importante para o nosso conhecimento. Existem também os pecados cometidos ou praticados, movidos pelo pecado original, pelo pecado de Adão. Adão, quando pecou, ele se desgraçou-se na carne, morreu espiritualmente e entrou na carne, e a desgraça, dos apetites carnais pecaminosos, se alastrou rapidamente. Os desejos profundos de pecar foram se multiplicando rápido na carne e na mente de Adão. E o pecado de Adão se espalhou por toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, você já está sabendo, quase todos os meus vídeos eu cito esta passagem, não vou citar hoje, mas apenas dizendo, não vou mostrar no vídeo, aqui na TV, mas apenas lembrando a você que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a raça humana, por isso que todos pecaram. Este homem foi Adão, quem escreveu foi Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, toda a raça humana foi infectada pelo pecado, de Adão. Vamos ver? Eu sou teimoso. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 5. Irmão, você sabia que tem gente que não acredita que foi Adão o primeiro homem que pecou? Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Rapidamente, para a gente não perder tempo aqui, que diz: concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram, toda a raça humana pecou por causa de um homem, ou seja, a raça humana herdou o pecado de Adão. Capítulo 3, versículo 9, todos estavam na desgraça do pecado. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos debaixo do pecado. Toda a raça humana por causa de Adão. E o versículo de número 23 do mesmo capítulo diz: porque todos pecaram, toda a raça humana, judeu e gentio, ok? Beleza? Agora, através do pecado original, ou por causa do pecado original, cada ser humano passou a produzir seus próprios pecados. Beleza? Então, Adão pecou, o pecado dele, desobedeceu, que Jeová disse: não comereis desse fruto da árvore, de que tu comer, certamente morrerás. Adão, ali Eva, foi infectada na carne, o desejo subiu à mente, e ela comeu e deu a Adão. Adão também comeu, e eles se sentiram nus e pecaram e morreram espiritualmente, e depois
Anos depois de 900 anos, também eles morreram na matéria, no corpo físico. Então, através do pecado original, cada ser humano passou a produzir seus próprios pecados. Então, aí nasce Caim, nasce Abel, nasce Matusalém, aí vem nascendo toda aquela geração até os dias de hoje. Mas cada ser humano passou a produzir, a praticar os seus próprios pecados, porque já estava infectado com o pecado de Adão, também conhecido como pecado original. Exemplo de pecados que nós praticamos: ofender alguém, cometer um equívoco, cometer uma falta, cometer um mal, desejar mal a alguém, errar. Isso tudo são práticas dos nossos pecados que cometemos todos os dias. Quem aqui de nós, no canal Metanoia da Graça, nunca errou? Ah, irmão Van, eu erro. Então isto é pecado. Quando você erra, você comete pecado, biblicamente falando, porque nós temos a ideia de pecado por causa das Escrituras, ok? Nós, de certa forma, nós dependemos das Escrituras, nos apoiamos nela, nos alicerçamos nela, ela é a fonte de todo conhecimento dentro da religião, fora da religião. Para você ter da escatologia consumada, exemplo, Jesus voltou em 70, você só pode provar se for dentro das Escrituras. Fora disso, não tem prova bíblica, não tem, a não ser, sim, nos livros de Flávio Joséfo, Irineu e outros historiadores do ano 70, do primeiro século, que acompanhou toda a grande tribulação. E pior, que muitos pastores nos dias de hoje, eles descreem desses acontecimentos, desses fatores históricos, né, que ocorreu no ano 70. Bom, voltando para cá, certo? Então, pecado é o que alguém comete, certo? Pode ser, biblicamente falando, né? Um equívoco, desejar mal a alguém, errar, uma falta, certo? E outros, mentir, roubar, isso aí são os mais pesados. Estou falando dos mais leves, que também é caracterizado pelas Escrituras como pecado. Agora, esses pecados, né, que nós cometemos, que eu vou mostrar para você, Paulo cometendo o pecado depois da cruz, esses pecados vêm de um verbo grego, presta atenção, por isso que eu disse, pecado, nós temos a ideia de pecado por causa da Bíblia. Ah, pecado, você não conhecia o pecado se você não estudasse a Bíblia, se você não examinasse as Escrituras, certo? Então, depois que você examina as Escrituras, ela começa a revelar, a dizer o que é pecado, certo? Então, está aqui, ó. Então, esses pecados vêm de um verbo grego, ok? Hamartano, que significa errar, estar em erro, ser culpado de erro, fazer o que é errado. Pronto. Toda vez que você faz algo errado, seja para você mesmo, para seu filho, sua esposa, seus irmãos, seu pai, sua mãe, um amigo, no trabalho, engana alguém, faz qualquer coisa errada, você comete um hamartano, que quer dizer pecado. Ok? Esses são os nossos pecados. Calma. Lucas capítulo 15, versículo 18, 21. Olha o que aqui Lucas escreveu sobre este personagem aqui, ó. Lucas, capítulo de número 15, versículo 18 ao 21 diz. Leia aqui em cima, por favor. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei. Eu pequei. Ele não se referiu ao pecado de Adão. Pai, eu sou pecador. Pai, eu pequei. Ele cometeu o pecado. Ele cometeu um pecado. Pequei contra o céu e contra ti. 19.
não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, né? Isso. Vamos aqui, o 20, e logo em seguida levantou-se e saiu em direção do seu pai, vinha caminhando, e o 21, ele diz, então o filho se declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele se considera agora um pecador. Então este pecado aqui não é o pecado mais original, porque o pecado original, Jesus arrancou. Leia o vídeo, veja o vídeo anterior, ok? Vai lá, dá uma estudada no vídeo anterior, que você vai ver o que Jesus fez e qual o significado da palavra grega para o pecado original. Então, hamartano, né, que é uma palavra grega para pecado, que significa errar, estar em erro, ser culpado de erro, fazer o que é errado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, é isso aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, olha o que diz. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Esta palavra grega aqui, ó. Não participe dos hamartano dos outros, ok? Ou seja, não participe dos erros dos outros, das culpas dos outros. Não, os outros fazem errado, não faça também. Os outros têm umas práticas de culpa, não seja praticante também dos erros dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Então, este é o pecado que todos nós praticamos, mesmo sendo depois da cruz. Olha, quando Paulo escreveu, presta atenção aqui, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele estava antes da cruz ou depois da cruz? Por que Paulo fala pecado aqui? Está escrito aqui, ó. Não tem outra. A palavra aqui para pecado é hamartano, né? Que é a mesma palavra também que se dirige ao pecado, só que aqui é erro da carne. É o erro da carne. O homem exterior é que peca, o interior, mas não. Entenda aí que a constituição do homem ela foi feita de duas formas, o exterior e o interior. O exterior é corpo, é físico, é carne, é mortal, certo? É corruptível. O interior não, é espírito, é alma, é imortal, é incorruptível. Depois da cruz, depois do sangue de Cristo, ele foi ressuscitado, está perfeito para sempre. Hebreus capítulo 9. Então, aqui Paulo diz, ó, depois da cruz, Paulo fala de pecados. Ó, não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados. Aqui não é manifestação. Paulo não participa das aqui ele está falando a palavra grega para pecado, né? Hamartano, deve ser isso, a pronúncia, porque tem um acento agudo no A, hamartano. Então, o que significa errar? Não participe dos erros. Erro é pecado. Estar no erro é pecado. Ser culpado do seu erro está em pecado. Fazer o que é errado está em pecado. É pecado. Beleza? Tranquilidade? Então, errar contra alguém, ofender alguém, isto se caracterizava hamartano, ou seja, pecado. Lucas 17, 3, 4. Olha o que diz Lucas depois da cruz. Importante isso. Lucas 17, versículo 3, capítulo 4. Talvez alguns irmãos, quando assistirem da graça, alguns pregadores da graça, quando assistirem este vídeo, o irmão Van é um fariseu, o irmão Van é um religioso, ele não é da livre, ele ainda está na escrava, ele não é da Israel de cima, ele ainda é carnal, porque ele ainda fala de pecado. Paulo também falou. Aqui, ó, escuta bem aqui, Jesus falando, Paulo falou em pecado depois da cruz. Romanos capítulo 7, Paulo se considerava um pecador. Ele disse, o pecado que habita em mim. Calma. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 3 diz, tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, esse é o pecado voluntário, é o pecado da carne. Esse é o desejo da carne.
Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E, caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. O 4 diz, se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz o mal, arrependo-me do meu erro. 7 vezes ele errou contra o irmão. Então era pecado, ok? Mateus 18, 21. Então esses pecados existem. Ah, mas Jesus não tirou. Não, só vai sair quando o que é corruptível no pecado, a carne, ele se transformar no incorruptível. Ou seja, quando este corpo, esta matéria se corromper, aí sim temos lá no céu, né, uma casa, um edifício, né, uma mansão, ou seja, um corpo totalmente incorruptível e perfeito para herdarmos a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. Então, Mateus 18, 21, Mateus, aqui ó, capítulo 18, e o versículo de número 21, que diz, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até quantas vezes ele vai errar contra mim? Esse pecado aqui é errar o alvo. Não é pecar contra o pecado original. Não é o pecado que estava infectado na nossa alma, no nosso espírito. Não, mas é o pecado na carne, os desejos pecaminosos da carne. Esses pecados cometidos individualmente. Eu cometo esses pecados, eu erro, você também erra. Marcos 3, 28, olha só. Deixa eu pegar aqui, né, um versículo mais depois da cruz. Romanos 3, 25. Romanos, porque, não, irmão, isso é antes da cruz, depois da cruz não existe mais pecado. Romanos, depois da cruz. Romanos, capítulo 3, versículo de número 25. 25. Paulo, autor e doutor aos gentios e judeus do primeiro século, da igreja do primeiro século. O que é que ele diz? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando Romanos 3, 25. Isso mesmo. Aqui, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Ele deixou impune os pecados anteriores cometidos pelos judeus. Agora, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18, que diz, fuge, portanto, da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Então, qualquer pecado. Irmão, Paulo está falando de pecado. E o verbo grego é hamartano, para pecado. Pecado. Então, qualquer pecado cometido fora do corpo. Pecado. Aí, se você voltar aqui, né, para 1 Coríntios, para 1 Timóteo 5, 22, sim, 2 Pedro 1, 9. Vamos aqui, vamos ver o que é que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, que diz, pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, eles ainda estavam cometendo pecados, porque eles não tinham a mente, né, iluminada pelo Evangelho da graça de Cristo, como muitos religiosos nos dias de hoje, muitos pastores também ainda não foram iluminados. Quem sabe, né, através dos vídeos dos pregadores, dos nossos queridos e amados irmãos da escatologia consumada, num desses vídeos pode libertar a mente de muitos pastores. Agora, 1 Timóteo 5, 22, para a gente encerrar aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Então, atente que Paulo aqui está depois da cruz.
né? Então, ainda Paulo fala, né? Escreve sobre pecados de pessoas, de crentes na igreja que ainda cometia pecado. Ele diz assim, ó, não impunhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Nem participe de pecados. Ah, irmão, não tinha pecado não, depois da cruz não tem pecado não. Romanos capítulo 7. Se você for para Romanos capítulo 7, aonde você chegar aqui, aqui ó, versículo de número 8, aqui ó, mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Provocou em mim, Paulo está depois da cruz, porque onde não há lei, o pecado está morto. Se você for continuar o versículo 13, ele diz, ó, quer ver? Aqui, ó, 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vencido como escravo ao pecado. O 15, pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Está se referindo aos desejos da carne, os desejos pecaminosos, ou seja, ao pecado. Aí ele diz, ó, agora daqui para frente ele vai revelar se ele tinha pecado ou não. 16, ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. 17, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas, presta atenção aqui agora, não sou mais eu, ou seja, o homem interior não dominava, mas olha o que é que agia, o que é que praticava o pecado, o que é que ele diz? Mas, sim, o pecado que habita em mim. Isso aqui é antes ou depois da cruz? Depois da cruz, Paulo disse que cometia pecados. Mas esses pecados não afligem, não agridem em nada, né? A parte espiritual. Aqui ele só vai desmanchar o homem exterior. Quando ele fala o pecado que habita em mim, ele está dizendo que o homem exterior se corrompe pelo pecado, pelos desejos, né? Pelos erros, pelas falhas, pelo engano, né? Que ele comete, e cada vez mais, né, ele vai se desgraçando nestes pecados, nesses erros. Mas o homem interior, ele se renova, né? Ele não peca. O que? A desgraça que Paulo está falando aqui, como ele diz, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que, interessante, habita. Não é o pecado que habitou, é o pecado que habita. O verbo é presente e contínuo. E quando é que saiu esse pecado, irmão Van? Quando Paulo morreu. Aí acabou, né? A luta, a carne contra o espírito contra a carne, acabou. Agora sim, é perfeito para sempre. Vou mostrar isso nos próximos vídeos. Jesus, quando tirou o pecado original, né, o pecado que afastou o homem de Deus, Jesus reconciliou o homem novamente ao Criador. O homem que eu falo, os eleitos, toda a humanidade será salva? Não. Os eleitos, os predestinados, os escolhidos, ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, esse sim será salvo e salvo para a eternidade. Então, aqui está, os pecados original e os nossos pecados. No próximo vídeo, vou dar continuidade, certo? As práticas do pecado, e o sacrifício de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo, o que Cristo fez na cruz para perdoar, aniquilar, arrancar, apagar, remover o pecado que afastava os seus filhos de Deus. O que Cristo fez foi de uma maneira tão suficiente que é impossível o teu dízimo, a tua ceia,
a guarda do sábado, ser apresentado no templo, o teu jejum, o que você faz na lei. É impossível você receber alguma bênção pelos teus sacrifícios de obras mortas. O sacrifício de Cristo, uma vez para sempre, nos aperfeiçoou. Não, você nunca viu esse versículo? Próximo vídeo. Fica comigo. Deus te abençoe grandemente. Jesus nos libertou dos nossos pecados, ou seja, da maldição do pecado original. Não temos mais culpa nenhuma, nada. Os filhos de Deus não têm culpa nenhuma diante do Pai. Agora, depois da cruz, nós temos agora acesso, liberdade, né, exclusiva dos filhos de Deus ao reino eterno de Cristo Jesus. Porque todas as bênçãos já foram derramadas sobre nossas vidas, sobre os eleitos, sobre aquele que não tem culpa e nem condenação. Sim, o que eu vou mostrar para você que o pecado, esses pecados nós cometemos, ok? Mas existe uma palavra que Cristo tirou. Você comete o pecado, mas a lei não pode mais te condenar. Você sabia disso? Próximo vídeo. Repito, você comete o pecado, mas não há lei que condene os filhos de Deus. No próximo vídeo, paz do Cristo eterno. Não perca. No próximo vídeo é bênção de Deus. Paz, amados.